Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um vídeo bom aí, né? Eu vou gravar a lição aqui, tá? Espero que você possa ser edificado. Eu coloquei no título aí da CPAD, segundo trimestre de 2025. A lição é de número 2. A data que está marcando aqui é dia 13 de abril de 2025. Bom, então eu vou ficar o tempo todo. Vai ter bastante passagem da Bíblia aqui, né? Deixa eu já até pegar a Bíblia aqui. Vai ter a questão do texto principal, né? Quem conhece a revista já sabe, né? Vamos lá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Olha só. Porque eu sou contigo. E algumas vezes as pessoas vão ter a curiosidade assim, né? Eu já passei por essa experiência, eu já tive as minhas respostas. Às vezes não tem problema nenhum em ter dúvida, sabia disso? A primeira vez não tem problema nenhum. Opa, será que Deus existe mesmo? Será que realmente Deus está comigo? Eu aceitei Jesus, mas como é que você faz para observar isso? A primeira coisa é você observar as coisas que você produz. Vai entrar a questão dos frutos. Os frutos do Espírito Santo. O processo de conversão, de aceitar o Jesus Cristo é da noite para o dia. Só que o processo de conversão, de santificação, é etapas. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Vai de acordo com que a pessoa se posiciona no Evangelho, abre espaço para o Espírito Santo transformar a vida dela para que venha mudar. Então é um processo de etapas de escada. Santificação, renúncia, são degraus que você vai subindo, de acordo com que você vai abrindo espaço para Deus trabalhar na sua vida, tá? Então tudo isso aí também conta. Então aí já deu para entender, né? Aí você vai saber. Vamos lá. Mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Muito bom. Vai ter outras passagens aqui, ó. Tá aparecendo que é Colossenses 3, 23 e 24. Vou conferir na Bíblia aí pra ver se é isso aí mesmo. Vamos ver. Já foi gravado já 4 vídeos aí já. Vamos ver se é Colossenses 3. Qual o versículo lá que tá falando? 23 e 24. E tudo quando fizeres, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, né? E não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Efésios capítulo 6 também se encaixa aqui, né? Não fazendo à vista como para agradar os homens, mas fazendo para agradar a Deus. Tem um pequeno detalhezinho aí. Tem duas questões que você pode encaixar aí. Eu vou servir a Deus na intenção de conseguir alguma coisa de Deus? Não, então a pessoa tem que fazer por amor, né? Porque quando eu faço alguma coisa para Deus esperando alguma coisa em troca, aí eu estou fugindo da lógica de Deus. Que é aquilo que você faz com amor e quer ver. Tem um texto da Bíblia que vai se encaixar perfeito aí. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos será acrescentadas. Se uma pessoa serve a Deus verdadeiramente, serve ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, Jesus vai deixar a pessoa na mão. Porque ela ia estar trabalhando para o reino de Deus, na intenção de agradar
a Deus. Tá vendo como é que a Bíblia tem a resposta para tudo? Incrível isso, né? Então aí é aquela questão. A pessoa quando ela entra pro Evangelho, as coisas não vai mudar da noite pro dia. Porque aí Deus vai apertar um pouquinho o caminho. Apertar um pouquinho o caminho em que sentido? Para saber se você vai servir a Deus pelo que Deus é ou se você vai servir a Deus pelo que Deus pode dar. Você entende aonde acontece aquele processo de frustração e porque muitas pessoas saem do Evangelho? Porque Deus aperta o caminho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 vai se encaixar aí. Te coloquei nesse deserto por 40 anos para te humilhar, né? Às vezes Deus para fazer passar fome, para saber o que está no seu coração, para saber se você ia guardar os mandamentos de Deus ou não. O que aconteceu com o povo no deserto? Pereceram. Percebeu como é que o ser humano é falho, né? Apesar do ser humano ser falho, isso não dá o direito da pessoa continuar vivendo na falha. Não, ela tem que lutar pra... Entendeu? Aquilo que foi falado lá no vídeo anterior, no estudo anterior, a pessoa só vai ser perfeita lá no céu. Aqui embaixo é difícil, hein? Vamos ver outro texto aqui. A excelência no serviço, tá certo. É Colossenses 3, 23, 24. O segundo texto ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20 até o 34. Já é um textinho bem comprido. Vamos lá. Estou com a Bíblia aqui. Vamos ver. Atos 7, versículo 20 em diante. Tá aqui, ó. Deixa eu ler o título lá primeiro. Não tem, tá sem título. Vamos lá. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo enjeitado, tornou-se a filha do faraó e criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Por que ele era perfeito assim? Porque ele fazia as coisas com reverência, com temor a Deus, né, de preferência. 23. E quando completou a idade de 40 anos, lhe veio o coração de ir visitar seus irmãos e os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, mas matando o egípcio. Ele cuidava de seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e o quis levar-vos à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vós agravais uns ao outro? E o que ofendia seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Já sabia já o que tinha acontecido. E esta palavra fugiu a Moisés, e este teve estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. O livro de Atos, contando um pedacinho da história. Quando aconteceu aquele processo lá que Moisés estava em Midian, né? Conheceu o sogro Jetro, foi apacentar ovelhas. Uma curiosidade aí. O que Davi estava fazendo quando Deus chamou ele? Apacentando ovelhas. Quando Deus chamou Moisés, o que Moisés estava fazendo?
capacitando ovelhas. Significa que Deus não chama quem tá pá? Quando Deus chama, Ele capacita. Eu tenho certeza que... Vamos arredondar a conta aí, vai. Eu vou pegar todo mundo, vou englobar todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo que está dentro do Evangelho, Deus tem um propósito na vida dela. Como é que você faz para descobrir isso aí? Perguntando para Ele. Deus, qual que é o meu propósito aqui? Quais são os seus projetos para mim? O Senhor pode clarear para mim? O que eu estou fazendo aqui na Terra? O Senhor me chamou para uma coisa? Comece a fazer esse tipo de pergunta para Deus. Veja o que Deus vai responder para você. Fique atento que Deus ele pode falar com você várias vezes o mesmo capítulo da Bíblia. Isso pode acontecer. Os projetos, os planos, os propósitos de Deus para sua vida. Então todo mundo tem lá. Vamos continuar lendo aqui. Massar-se. Então Moisés, quando viu isto, maravilhou-se da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida uma voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse o Senhor: Tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, Deus viu a aflição do povo que estava sendo escravizado no Egito. Você vê como é que Deus pega as pessoas, né? Chamou Jeremias, Jeremias falou: Não sei falar, não, sou uma criança. Pegou Moisés, Moisés falou: Não sei falar, eu sou pesado de língua. Pegou Isaías: Não, eu sou um homem de lábios impuros. Pegou Jonas, Jonas foi para outro canto. Tá percebendo? Percebendo como é que Deus vai escolhendo as pessoas? E Deus escolheu sabendo que eles iam ir. Apesar que um, né, tentou fugir para outro canto, não teve jeito. Quando Deus chama, amigão. Só que é assim, né? Deus ele não vai te forçar nada, ele vai deixar você livre. Ok? E isso aí vai a questão de você. É porque Deus conhece. Deus conhece o futuro, ele sabe. Deus não erra em quem ele chama. Aí alguém vai falar assim, né? Mas e o que aconteceu com Saul? Ali foi uma questão de livre-arbítrio. Saul escolheu o fim que ele quis. Deus não erra quem ele escolhe. A oportunidade foi para todo mundo. E aí quando Deus chama, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Aí é a questão de quê? De pedir o direcionamento de Deus. Eu falo: Deus, me ajuda a obedecer ao Senhor, obedecer os teus servos, né? Porque o Senhor vai usar eles para falar comigo. E vai usar eu na tua obra. Então eu preciso do seu direcionamento para que as coisas ruins não aconteçam na minha vida. Então, é questão de pedir direcionamento divino. E aí você dando um direcionamento divino, tudo vai sair certo. Sempre importante de estar reconhecendo que você falha, que pode acontecer o fato de você cair. O importante é que não aconteça essas coisas. Então tá aí, tem esses pedacinhos aí, né? Vamos ver outro aqui. Quarta, Salmo 150. Deve ser um salmo bem curtinho. Vamos lá. Salmo 100 e... Nossa, passou. Vamos lá.
O Salmo 150 tem 6 versículos só. Esse é bem pequenininho. Vamos ver o que está dizendo lá. Louvemos ao Senhor. Vamos lá. O salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai o Senhor, louvai ao Deus no seu santuário. Louvai no firmamento o seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com todo adufe e flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com... Está falando de a questão de adoração. Dá para você encaixar mais outros itens aqui. Louvar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Louvai tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Bonito salmo, né? Vamos ver. O Senhor peleja pelos seus. Acho que é crônica isso aqui. Vamos ver se é crônica. Vamos lá. Quando você louva a Deus com a alma, o culto fica totalmente diferente. A pessoa sente. A pessoa sente na alma. Segunda Crônicas. Ver aqui. Capítulo 20. Vamos ver se é isso mesmo. Segunda Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler o título lá em cima. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Vamos ver o versículo lá que está falando. Versículo de número 15. E disse: Dai ouvidos a todo o Judá, vós, moradores de Jerusalém. E tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão a de Deus. Então tem coisas que muitas das vezes a gente está brigando e Deus está falando, vai acontecer o fato de Deus falar assim: essa peleja aí não é sua não, você está brigando aí. Está brigando aí por qual motivo? Tem coisas que você tem que entregar na mão de Deus e só orar. E vai orando. Vai chegar uma hora que Deus vai tomar providência. Então tem luta, então nós já sabemos que tem lutas que não é. Aonde que tem nossas armas? A Bíblia tem a resposta. As nossas armas são o espírito, e aonde a gente busca as armas espirituais? Na oração. Incrível, né? Vamos ver aqui. Até o verso de número 19, né? Vamos lá. 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. E o achareis no fim do vale, diante do deserto Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ó Deus, vai comigo aí, que essa peleja aí tá complicada, hein? E aí quando você coloca Deus na frente, as coisas tendem a dar certo. E vai entrar a questão também de... Fala Deus, o que eu faço? Esperar a resposta dele também. Isso vai ajudar bastante também. Vai fazendo a sua parte, Deus vai encaixar as coisas no seu devido lugar. Aí vai entrar também a questão de confiança também, vai se enquadrar aí. Saber esperar. Vou dar uma lista de itens aí. Vamos ver. Então Josafá prosperou com um rosto em terra,
e toda Judá e os seus moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram o Senhor. E levantaram os levitas dos filhos dos coatistas e dos filhos dos coraitas para louvar o Senhor Deus de Israel com a voz muito alta. Então aí o que eles fizeram? Se lançaram o rosto em terra e adoraram a Deus, e Deus falou: agora é comigo. E aí quando Deus entra no negócio, e amigão, e onde Deus coloca a mão, já... É por isso que a palavra de Deus diz, né? Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, né? Fecha aspas. Abre aspas. Operando eu, quem impedirá? Fecha aspas. Quem é que vai impedir o agir de Deus quando Deus entra no meio? Então quando você coloca Deus à frente, tende as coisas a dar tudo. Mas quando você dá um passo na frente de Deus, aí tende as coisas a dar tudo errado. E aí o estrago tá feito. Vamos ver. Atos 16, 25. É um versículo bem curto. Vamos lá pra frente agora. Atos dos Apóstolos, verso de número 25. Vamos achar ele aqui. Tá aqui, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, né? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Hinos que tocavam os corações. Isso aqui, meu, fez Deus sair do seu lugar. Aí eles estão presos lá, eles começam, todo mundo conhece essa história, né? Eles começaram a cantar hinos, louvores a Deus, e aí o que Deus fez? Entrou no meio. Um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, Deus não rejeita. Aí Deus se manifesta, hein? Aí é a hora que Deus se levanta do trono e fala: agora é comigo. Vamos ver outro aqui. Romanos 12, 21. Eu vou voltar para trás. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 21. Nossa, bem no finalzinho do capítulo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí, ó. Outra lição importante pra gente aqui. A pessoa tá te tratando mal, não trata ela do mesmo jeito, trata ela bem. E aí você fazendo bem, você está fazendo ajuda, você está fazendo a justiça de Deus, você não está praticando a justiça de Deus. Porque quando você pratica a justiça de Deus, você vai na frente de Deus, aí você quer pelejar por conta própria. Então quando você faz as coisas bem para Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai pelejar por você. Já viu aquele, abre aspas, as pessoas comentaram assim, né? Quando o justo se cala, Deus trabalha em favor dele? É mais ou menos isso. Então a pessoa está te afrontando, só peça perdão e deixa. Vai deixando. Fique em paz. Se a pessoa está tentando roubar a sua paz, você simplesmente só se afasta e deixa. E aí quando Deus ajuda com justiça, só peça a Deus a misericórdia. Acabou. Fala assim: ó Deus, perdoa essa pessoa porque ela não sabe o que está fazendo. E aí você vai estar cumprindo a justiça de... Você não vai estar fazendo a justiça própria, você vai estar fazendo a justiça de Deus. Não um ponto de querer o mal para a pessoa. E Deus vai trabalhar a seu favor. É simples assim. Olha como é que as coisas se encaixam. É que a gente... Aí tem aquela parte da Bíblia que fala assim, né? Irai-vos, mas não... Vai ter um momento que você vai ficar irado. Isso é normal, isso é do ser humano. Quem que não ficou irado? Eu não conheço nenhum. Até Pedro ficou assim. Pedro que decepou a olheira de Malco.
Irai-vos, mas não descarrega sua ira sozinho. Fala, Deus, eu tô muito bem não, hein? Tô uns negócios aqui, um nervosismo aqui. Se eu não me acalmar aqui, não me ajudar aqui, vixi, nossa. Aí daqui a pouco vai vir aquela mansidão no coração, daqui a pouco você começa a dar risada. Entendeu aí, né? Tem uns crentes por aí que é meio estouradão, né? Fala, eu sou crente, mas minha mão não é. Vai nessa ideia aí pra tu ver o que vai acontecer depois. Hein? Vamos lá, vamos ver o que tem de bom pra gente aqui. Texto bíblico. 1 Samuel 16, 29 e 23. Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé uma jumenta, carregado de pão e de odre de vinho, e um cabrito, e enviou Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e este perante ele o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. A essa altura do campeonato, Saul já havia sido dispensável. E aí a presença de Deus já não estava mais com ele. E aí ele ficou por conta própria. Já não recebia mais a orientação da parte do Senhor. Depois eu vou gravar um pouquinho sobre como é que Saul poderia ter dado a volta por cima. Depois eu vou gravar isso aí em uma outra oportunidade. Sei lá, de repente, talvez amanhã, não sei, vamos ver. Vamos lá. Aí Davi veio, né? Sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão, e então Saul lhe sentiu o alívio, se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Ele já tinha perdido a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo já havia se retirado dele, e aí veio uma coisa ruim. Tem uma lição muito forte aqui, em cima disso aí, né? Eu vou deixar até anotado isso aí para depois e a gente escorre isso aí numa outra hora. Se eu for falar aqui, eu vou falar até amanhã. Vamos ver aí. Introdução. Apesarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades. Todo mundo tem qualidade boa aí, certeza. Tem um negócio interessante aí, né? Deixa eu só mexer no negócio aqui. Tem um negócio interessante aí. Isso acontece no nosso meio hoje. Olha que coisa. Se você acerta 9, as pessoas não veem seu acerto. Mas se você errar uma dos 9, as pessoas só vão olhar o erro. Os acertos passam em branco. Já fez esse tipo de perspectiva? Isso acontece no nosso meio hoje. E Deus não vê dessa forma. Desde que você conheça o erro, Deus vai olhar sempre as qualidades boas. Vai falar, poxa, ele errou aqui, mas olha o tanto de coisa boa que ele fez. Não que Deus está sendo cúmplice do erro, não. Deus é contra o erro, mas quando você larga o erro e pede perdão, Deus sempre vai olhar as qualidades boas. Vai falar, não, peraí, eu vou levantar ele que vai dar um negócio bom aí. E Deus vai investir na sua vida. Já pensou se Deus fosse tratar a gente como trata o ser humano? Como um ser humano comum circular nos trata? A gente já está encrancado aí, amigão. Você vê onde a misericórdia de Deus entra. Vamos lá, o primeiro ponto. Um currículo notável para um serviço excelente. Pode ser bom, hein? Um pastor de ovelhas. Quando os servos de Saul apresentaram as credenciais do jovem, a referência bíblica está lá em 1 Samuel 16, verso de número 18. As referências mencionadas chamam bastante a atenção do rei. Um músico admirável. Então aqui, ó,
Ele já tinha uma qualidade boa. Ele tocava harpa. Você já tinha um talento. Deixa eu explicar essa parte aqui pra você. Você sabia que todo mundo nasce com talento? Todo mundo nasce com um talento natural. E aí quando você entra pro evangelho, esse talento natural vai virar um dom que Deus vai usar na obra dele. E aí Deus vai acrescentar mais algumas coisas em cima daquele talento que você já tem. Então todo mundo nasce com habilidade. A minha habilidade no caso é mecânico. Eu descobri que eu tenho um dom bom para desmontar as coisas, montar, consertar, fazer reparo, etc. A mesma coisa você vai encontrar isso no livro de Gênesis. Tubal-Caim, um mestre em ferro, outro que toca órgãos, instrumentos musicais. Então todo mundo já vem com um talento no pacote. Deus já faz o ser humano assim já. A capacidade de se desenvolver. Aí o que acontece? Conforme a pessoa cresce, o que vai acontecer? Com o passar do tempo ela vai descobrir esse talento que ela tem. Ela vai ser bom em alguma coisa. E aí quando a pessoa descobre isso, o que vai fazer? Ela vai investir em cima daquilo que ela se descobriu. Eu tenho a arte também de criar frases e poemas. Eu não estou falando isso aqui para se aparecer não, é só para trazer um ensinamento. E Deus vai usar isso como bênção no canal de vida de outras pessoas. Entendeu agora porque que vai virando um dom depois, né? E aí Davi tá lá tocando. E aí o que acontece? Davi começa a tocar para Deus agora. Um talento natural virou um dom que começou a agradar a Deus. É isso que Deus tem nas pessoas. Quer ver, ó? Eu vou pegar aqui o que foi falado numa aula retrasada. Abre aspas. O professor falou assim, ó. Quando vê aquelas pessoas, tipo lá na balada, essas coisas assim, né? Deus está vendo ali talentos que podem ser usados. E as pessoas estão lá se desperdiçando a sua vida a troco de nada. Quando ela poderia estar sendo usada por Deus. Em propósito, em bem do prol do reino de Deus. E Deus capacita qualquer pessoa para qualquer coisa. E como é que faz para ter essa capacidade de Deus? Aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ele vai te limpar, vai te dar dons, vai te dar sabedoria. Você vai buscar conhecimento. E você estando perto de Deus, você vai aprender as coisas boas. Você aprendendo as coisas boas, você vai querer externir aquilo que você aprende. Quando você faz as coisas com dedicação, amor e carinho para Deus, é totalmente diferente. Por quê? Você não está fazendo uma coisa forçada, não. Você está fazendo uma coisa voluntária. Quando você faz voluntário, aí Deus se agrada. Incrível isso, né? Deus tem uns mistérios, às vezes revela umas coisas profundas, né? Vamos ver aqui. O rei músico, né? Admirável. Valente, animado, guerreiro e ponderado nas suas palavras. Educado e o mais importante, o Senhor era com ele. E o rei não perdera tempo em imediatamente mandou chamá-lo, porém, antes de chegar à corte, Davi aprendeu muito com um rebanho de ovelhas. Por que ele aprendeu muito com o rebanho de ovelhas? Porque ele gostava do que ele fazia. E aí Deus está lá olhando para ele, vai falar, opa, se ele está cuidando bem das ovelhas, eu vou colocar ele para ele trabalhar com pessoas. Vamos como é que você sai? E aí sabe o que acontece? Você se permite, Deus conhece o futuro. E Deus vai trabalhar em cima daquilo. E aí quando Deus pega ele capar, ele termina de capacitar. Coisa, né? O mais novo de total de 8 filhos. O jovem tinha no campo a oportunidade de aprender
Importantes lições acerca de cuidar, conduzir, proteger, né, acolher e defender. Aí, ó, Davi tinha todas essas qualidades. E eu tenho certeza que as pessoas também têm isso aí. E aí Deus vai pegar você, vai lapidar você, vai fazer você virar. Olha que Deus grande, né? Coisa, hein? Grande escola para os tempos vindouros. As ovelhas como é que é? Munidas de destacadas fragilidade. Dependiam do jovem pastor para um desenvolvimento dentro do esperado. Os peregrinos eram muitos por diversas vezes. O jovem arriscou a sua vida à defesa das suas ovelhas. 1 Samuel 17:34. Isso aqui de fato. O que ele fez quando um leão pegou a ovelha? Ele falou: opa, eu vou lá atrás. Isso aí é uma questão que envolve amor e empatia. E aí quando Deus vê essas qualidades boas em você, o que ele vai fazer? Ele vai falar: pera aí, vamos pegar ele para colocar no meio das pessoas. Se Davi já tratava bem os animais, como é que ele ia tratar as pessoas? Não é o fato de ter acontecido lá com Urias, a mulher lá e tal. Eu vou deixar isso aí para comentar uma outra hora. Só que aí Deus é uma qualidade boa, né? Vai falar: poxa, vou investir nele que coisa, não? Como o pastor pacientemente dedicou-se a o exercício de sua função depois de uma longa espera, e receberá o fruto da correspondente de seu trabalho. Ser pastor era uma árdua tarefa, de fato. Não é tarefa fácil não, hein? Ser pastor, principalmente ser pastor de pessoas. É mais difícil ainda. Que exigia muita persistência. Além de exercer persistência, vai entrar outros pontos principais aqui. Questão de domínio próprio e paciência. Aí agora pegou o negócio, hein? Você vê, né? Moisés era um homem manso. E aí aconteceu aquele processo lá dele ter, né, dado cabo de um lá, depois deu cabo de outro egípcio. Aí aconteceu aquele processo ali. E como é que Deus transforma a pessoa, né? Pegou Pedro. Pedro era um cara assim, ele disse: eita aí. Se mexesse com o Pedro ali naquela hora, eu falava: pera aí, o negócio pegava fogo, hein? Aí você vê como é que Deus transforma a pessoa, né? Depois que ele recebeu o batismo no Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele já se tornou outra pessoa. Quer ver? Tá dentro da Bíblia isso aí. Pedro tá lá dormindo, ele recebe a notícia de que ele vai ser morto no dia seguinte. Ele tá dormindo. A Bíblia não vai dizer isso aqui, mas eu vou, tipo, só fazer uma alusão, né? Imagina os soldados pelo lado de fora vendo Pedro dormir, e aí os soldados imaginam assim, né? Falar: será que a gente prendeu o rapaz certo mesmo? Porque ele era um cara meio pipocado, né? Cortou a orelha de Malco. Será que a gente prendeu o rapaz certo mesmo? Tem alguma coisa errada com ele. Não era assim? Como é que ele tá calmo desse jeito sabendo que ele vai morrer amanhã? Como é que Deus transforma a vida da pessoa, né? Pega a pessoa que é mais ruim e transforma na melhor pessoa. Aí que coisa. Rapaz, olha os testemunhos de pregadores que tem por aí. Que saíram do tráfico, saíram de outros negócios, saíram não sei da onde. Pega Paulo como exemplo. Pronto. Paulo era um perseguidor. Aquele ali, rapaz. E detalhe, ele tinha a palavra de Deus na mão. Quando ele perseguia a igreja, ele tendo na caminho de Damasco, olha a transformação que Paulo sofreu. E isso assim, em pouco tempo.
Paulo escreveu metade do Novo Testamento. E Paulo era um perseguidor. Aquele ali, amigão. Eu imagino Paulo vindo depois do caminho de Damasco, né? Depois que ele passou pela conversão, recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Paulo se tornou outra pessoa. Aí vem vindo Paulo e os judeus olhando para ele e falam, aí tava, oxe, tá diferente. A pessoa que tem a presença do Espírito Santo, ela olha para outra pessoa e já vê que aquela pessoa é diferente. Uma pessoa que tem intimidade com Deus e proximidade, vê. Vai bater o olho na pessoa e fala, opa, isso aí é diferente, hein? Olha o jeito que ele anda. Não precisa nem falar nada. Foi assim que aconteceu com Paulo. Aí Paulo chega lá nos judeus lá, começa a falar de Jesus e fala, oxe, o que aconteceu com ele? Daqui a pouco a perseguição virou ao contrário. Paulo era perseguidor e depois ele começou a ser perseguido. Você vê que coisa, né? Você quando está no mundão, não acontece nada. Quando você vem para Jesus Cristo, as pessoas automaticamente se afastam de você. Vai falar, poxa, agora ele ficou crente, né? Agora ele vai começar a falar de coisa. Você vê, né? Você vê como é que as trevas não gostam da luz. E aí, as pessoas se afastam de você porque acham que a vida de crente é vida muito chata. Eu vou tentar esclarecer um pouco melhor para você. Por que eles pensam que a vida de crente é chata? Porque não pode fazer nada. Só que aí tem um detalhe, né? Quando você vem para o Senhor Jesus Cristo, você vai trocar de jugo, vai trocar de fardo. Você vai deixar o fardo do pecado e pegar o fardo do Senhor Jesus Cristo, que é mais leve. E aí automaticamente Deus vai te afastar de tudo aquilo que não agrada a Ele. São as coisas seculares, bebidas, entre outras coisas, né? Músicas, vai envolver uma série de coisas aí. E aí você recebe a libertação. Você está livre da escravidão do mundo secular. Do fato de você abandonar as coisas que desagradam a Deus, no caso, né? Vou ficar mais específico assim. E aí as pessoas começam a olhar pra ele e falar, poxa, né, ele é um cara que fumava narguilé, fazia tudo aqueles negócios lá, né? Agora ele tá diferente agora. Eu falo, poxa, que vida chata, né? Não pode fazer nada. E aí as pessoas acham que o evangelho é uma prisão. Não, é o totalmente oposto. As pessoas que têm liberdade no mundo, elas acham que a alegria do mundo é liberdade. Não é, aquilo é uma prisão. E as pessoas que estão em Senhor Jesus Cristo estão livres. E as pessoas que acham que aquilo é uma prisão. Entendeu, né? Você está em Cristo Jesus, você está liberto. As pessoas que estão no mundo estão presas. Se você for refletir, você vai entender isso aí melhor. Porque o mundo prende a pessoa para tragar a pessoa para o caminho da eternidade sem o Senhor Jesus Cristo. E quando você vem para Jesus Cristo te liberta das coisas do mundo para te levar para um mundo de além, o céu. Aí, é assim que Deus faz. Vamos lá. Dedicou-se ao exército, a sua função, depois de uma longa espera. Receberá o fruto correspondente ao seu trabalho. Ser pastor em uma árdua tarefa que exigia muita persistência. Não desiste não, hein? Até eu já tô ficando com sono já. Não desiste não, hein? Vai ter momentos difíceis na vida, vai. Vai ter os momentos, que... Vai ter momentos que você vai estar sozinho. Vai ter momentos que você vai querer conversar com as pessoas. A pessoa vai acabar indicando pra você ir pro médico, pro psicólogo. Os momentos vai ficar difícil. E é assim que Deus vai trabalhando. Vai ter horas que Deus não vai falar absolutamente nada. E quando isso aí acontece, você às vezes bate um desespero, né? Deus vai ficar no silêncio absoluto. Não vai falar absolutamente nada, nem por meio de profecia, nada.
E aí nessa hora o coração aperta. Aí você busca, você começa a orar, parece que nada acontece, parece que as coisas não saem mais do lugar, parece que, sei lá, parece que a presença do Espírito Santo tá mais na sua vida. Vai ter momentos assim, eu passei por isso, eu sei como é que é. E aí as lágrimas descem. Aí o negócio aperta, hein? E por que Deus faz isso, né? Tem coisas que é mistério de Deus. Deus ele tem os meios de trabalhar com cada um de nós de formas diferentes. O jeito que Deus trabalha comigo, ele não vai trabalhar com você. Do jeito que Deus trabalha com você, ele não vai trabalhar comigo. Deus tem o cuidado especial dele com cada um de nós. Por quê? Porque você é o único. Não tem outra pessoa igual a você. O sentimento de uma pessoa para outra varia. Você vê, né? E Deus cuida de todos ao mesmo tempo. Aí, que coisa. Como é que explica isso? Davi era corajoso e dedicado no pastoreio, buscando dar sempre o seu melhor, nunca reclamar. Ó, tá vendo? Não murmurar não. Sem dúvidas, uma época de grande aprendizado. Salmos 23. Ponto de número 2 aí, ó. Corajoso e destinado. Davi também se destacava por ser corajoso, tá vendo? Tem que ter coragem. Não pode se acovardar, não. Você quer ver uma parte que é difícil mesmo? Uma experiência que provavelmente você vai ter no futuro? Experimenta qualquer dia você pegar a Bíblia, sair você sozinho e evangelizar na rua. Vai ser pra você ver, a primeira vai ser difícil, vai tremer. Eu sei disso porque eu já fui. Eu sei as experiências que eu tive. Principalmente na Praça da Sé. A primeira vez que eu fui, eu quase travei, meu. Deu uma tremedeira ali, amigão. E aí, conforme você vai indo com frequência, você vai tipo se acostumando. Vai chegar uma hora que você vai estar pregando assim de um jeito, Deus vai te usar de uma forma poderosa. Você vai falar, poxa, nem parece que foi eu ali. Isso é uma experiência única que você vai ter. Aí você fala, poxa, nem eu acredito que eu consegui. Davi também se destacava por ser corajoso e determinado. Se ele desse ouvidos ao que os demais falavam, jamais seria vencedor, tá vendo? As pessoas falam, ah, não vai não sei o quê. E as pessoas estão querendo desmotivar você. Peça a Deus que coloque pessoas no seu caminho que te incentive. Para te dar a motivação. Como veremos na próxima lição, todos temiam o gigante. Tinha motivos para não querer estar adiante daquele grande e terrível homem. Lá, tá falando de Golias aí. Davi era diferente. O Davi pequenininho chega perto de um cara de 3 metros de altura, né? Imagina. Davi foi ousado, né? Foi quem é esse circunciso aí? Tá afrontando o povo de Deus. Você chegou lá já, né? Rapaz, eu matei um leão, matei um urso. O que você acha que vai acontecer com você? Só que aí Deus estava com... A presença de Deus estava com ele. Se a presença de Deus não estivesse com ele, amigão, ele via aquele... Né? Eu chegar lá com a Bíblia na mão, lá no meio da praça, lá, ver aquela multidão de gente ali. Se a presença estiver com você, você fala, meu, vai embora daqui. O que eu estou fazendo aqui?
Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter aquele momento de trêmulo, né, de nervosismo. Só que aí Deus não vai deixar ela desistir. Vai falar, não, pode ir lá que eu tô contigo. Vamos lá? Terrivelmente. Davi era diferente dos demais. Quando seu irmão Eliabe o advertiu, ele não temeu as palavras. Está lá em 1 Samuel 17, 26, 30, a referência bíblica aí. Você poder ler depois. Também não se desmotivou com o juízo que o rei Saul fizera a seu respeito. Está registrado na Bíblia lá em 1 Samuel 17, 31, 33, a referência bíblica aí. É bom você estar anotando essas referências aí. Você dá uma lida depois. Então tem um ponto interessante aqui, ó. Tem pessoas que vão aparecer para desmotivar você. Vai falar, isso aí não vai dar certo, não sei o que, não sei o que. Você não deve escutar essas pessoas. As pessoas vêm para desmotivar. E quando você escuta Deus, as coisas saem. A pessoa falando assim, não vai não sei o que, não sei o que. Entrega na mão de Deus e vai em frente. Não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias. 1 Samuel 17, 41, 51. Davi temia somente o Deus vivo. 1 Samuel 17, 36 e 37. Os versículos aí, ó. E por temer o Senhor, ele honrava o povo de Deus. Davi demonstrava amor pela palavra do Senhor e tinha um forte desejo. Como é que ele amava? Essa resposta está em Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Depois que ele já tinha passado por aquele processo de Salmo 51, que aconteceu lá entre Urias, Betseba lá, e aquele processo lá. Depois a gente fala sobre aquilo lá em outra live. Tá? Forte desejo de crescer ainda mais a sua intimidade com ele. Muito tempo antes, Samuel ia à casa no belenita ungir o caçula de Jessé. Deus já sabia quão valioso, corajoso e destemido era aquele jovem. Ó, Deus está olhando para as qualidades dele. Eu falei pequenininho ele, né? Mas é esse aí mesmo. Ele tem uns braços magrinhos, não tem problema. É esse aí mesmo. Que Deus não está escolhendo por causa da aparência. Deus está olhando o que está dentro da pessoa. As qualidades. E Deus pega isso, molda, transforma e coloca no campo de batalha e fala, agora vai pra guerra. Eu vou com você agora, hein? É assim que Deus faz. E aí se você se dispõe, se disponibiliza, Deus entra no meio e fala, agora sim. Ele está se posicionando, eu vou fazer minha parte. Aí Deus entra no meio, vamos embora, amigão. Eu vou na frente, você vai atrás. Entendeu? É assim que funciona. Vamos lá. Quão valoroso e corajoso, tá vendo? Você tem valor para Deus. Né? Você não é qualquer pessoa. Você que aceitou o Senhor Jesus Cristo, você não é qualquer pessoa, não. Para as pessoas seculares, você pode ser mais um, mas para Deus, não. Deus não está olhando para você como Ele olha para as outras pessoas. Não. Todo mundo para Deus tem valor. E Deus quer ver todo mundo bem, não só as pessoas de dentro do Evangelho, mas como as pessoas lá de fora. Ele quer salvar aquelas pessoas lá também. Só que aí Deus não vai obrigar ninguém a se curvar a Ele. Tem que ser uma coisa voluntária. E aí é onde que o Espírito Santo de Deus entra? Deus que faz a transformação. Um planta semente, outro rega, e aí Deus vai falar, agora sim, vou fazer crescer esse negócio aí. Você vê, né? Deus tira a pessoa lá do meio do buraco, do fundo do poço, no meio da lama, e traz e transforma numa joia rara. Assim que Deus faz. Que nem eu, no caso, né? Eu sou filho adotivo da família a qual eu estou atualmente. Fui criado dentro do berço evangélico. Um tempo atrás eu parei para fazer uma reflexão, né? Eu falei,
Será que a minha mãe fez um voto com Deus, uma coisa parecida? Nunca procurei saber. Minha mãe adotiva nunca me falou nada não. E hoje eu estou no evangelho. E olha que eu já tive afastado já. Eu falei, quando se afasta para voltar, vou ser um pouco mais profundo, né? Pessoa que experimenta a presença de Deus uma vez, não tem jeito. Ela não consegue ficar muito tempo fora não. Deus traz ela de volta. E aí quando a pessoa volta, a pessoa chora, se arrepende. É uma coisa assim, quem já teve afastado sabe o que eu tô falando, né? Eu não vou seguir muito adiante não para tomar muito tempo. Deus já sabia o qual valoroso e corajoso e destemido era aquele jovem. Deus nos conhece antes mesmo do nosso nascimento. Aí Jeremias 1,5 dá a resposta para isso. Deus conhece o futuro de todo mundo antes de formar no ventre, porque Deus está 3 passos à nossa frente. E aí quando você entra no Evangelho, ao invés de você querer viver a sua história, Deus vai te ajudar a viver a história que Ele tem para você. E a história que Deus tem para você é melhor do que aquela que você queria. Pois não? Sabe o que pensa nos nossos corações? Devemos confiar em Deus e na sua fidelidade. Ponto de número 3. Um músico excelente. Isso aqui é bom, hein? Davi foi um músico que louvava o Senhor com a sua harpa bem tocada. Sua voz suave e suas letras profundas foi muito usado nas mais diversas ocasiões. O autor, pelo menos 73 Salmo, deixou letras que nos convida ao louvor, à oração, à adoração. Reflexão e buscar mais proximidade com o nosso Deus. Na musicalidade, o salmista expressava a sua fé, os seus sentimentos e a sua profundidade de conexão com Deus. O Salmo de Davi nos leva a uma experiência de imensa, imersão nos textos bíblicos, ou seja, aprofundar, mergulhar. E os seus contextos, bem como uma vital reflexão acerca da nossa realidade, os tempos atuais. Eis alguns exemplos em meio aos episódios marcantes como perseguições de Saul. Olha aqui uma coisa aqui, ó. Você que entrou por evangelho, depois que você começar a fazer a obra do Senhor, se prepara, a perseguição vai vir. Muitas das vezes vem perseguição de fora e às vezes vem perseguição de dentro da casa de Deus. Às vezes Deus vai criar situações, para quê? Para fazer, te ajudar você a amadurecer, trabalhar em pontos específicos em você, para te moldar, para você não se levantar contra aqueles que estão te perseguindo. E aí onde que vai entrar aquela parte que Jesus disse, né? Orai pelos que vos perseguem, né? Aqueles que te maltratam, aqueles que levantam falso testemunho. Eu tive uma experiência com isso. Um colega de trabalho, em pleno ambiente de serviço. Falou um negócio lá pra ele lá, ele não gostou muito, né? E aí o tempo foi passando e eu falei assim pra Deus, falei, Deus, perdoa ele, tá tudo em paz, aí, tá tudo certo. Eu também já tive as questões ruins assim também. Perdoa ele lá, tá tudo certo. Automaticamente aquela coisa ruim que estava dentro de mim saiu. Quando você pede perdão, você libera perdão, tipo, você sente aquela experiência de sair um peso de cima de você, você fica leve igual uma pluma. Você já deve ter tido esse tipo de experiência. Só é possível fazer isso através do Espírito Santo. Vê como é que Deus trabalha no nosso coração, né? E o Espírito Santo vai cutucando, vai lá, rapaz, pede perdão. Vai lá, solta esse negócio aí, meu. Fica carregando esse mal aí pra você, não. O Espírito Santo cutuca, incomoda a pessoa. Uma pessoa nascida, regenerada de Deus, incomoda ela. Você acha que não?
Quando você vai fazer alguma coisa errada, o que você sente? Olha, não faz isso. Você sente dentro de você. Você sente aquele refreio assim para ir lá e não fazer. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. O salmista expressa seus contextos, bem como uma reflexão acerca das alguns exemplos em meio a episódios marcantes como as perseguições de Saul, né? Tá lá nos versículos de 1 Samuel, né? 34, 56 e 59, né? O capítulo 34 e o versículo 56 e 59. Tá aparecendo aqui que é Salmo 142. Celebrando a fidelidade de Deus, versículo 18. Quando arrependido pelo seu pecado, lá no Salmo 51. Em momentos de grandes provas, 52, 54 e 57 e 63. Entre outros, Davi escreveu também salmos messiânicos. Essas passagens que eu acabei de citar aí são um livro de salmos, tá? Essas referências bíblicas aí, ó. Entre outros, Davi também escreveu salmos messiânicos, né? Falando da glória e dignidade do Filho do Homem, fazendo referência à ressurreição de Cristo, abordando o sofrimento de Cristo na crucificação, entre outros, ao entoar hinos de louvor de adoração. Davi era usado por Deus para acalmar o coração de Saul. Vê que coisa, né? Quantas vezes somos envolvidos por hinos que suas melodias e letras nos levam a uma crescente busca pela presença divina em nossas vidas? Quando a presença de Deus se manifesta no momento de louvor, de adoração, a pessoa chora, fala em mistério, cada um reage de uma forma diferente. Que a pessoa sente, mano. Foi o que aconteceu no culto de ceia hoje. Teve um momento ali que as lágrimas desceu, assim, de forma natural, sabe? Sem ser aquele choro forçado. Meu, é uma coisa assim que só quem vive esse momento sabe, né? Aí vai ter o ponto aqui de número 2, né? O ponto número 2 vai ter o tópico 2 vai ter 3 pontos aí, né? Vai ter o ponto número 1, 2, 3, depois tem o subtópico 3, vai ter 1, 2, 3 pontos lá dentro. Qualquer coisa a gente continua amanhã. Tá bom, né? Falar da palavra de Deus é uma coisa assim que é experiência única. E a pessoa que fica ali fica entretida, né? Ela prende a atenção. É uma coisa assim, só o Espírito Santo mesmo pra fazer isso. Não tem outra explicação pra isso aí não. Bem, fique toda na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Bom descanso, até amanhã, se Deus quiser. Depois a gente continua isso aí.